Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 21 com revisão e avaliação. Então essa é a nossa aula e vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, vamos iniciar aí a nossa revisão, verificando alguns pontos desta unidade, onde nós falamos inicialmente sobre conflitos agrários, falamos sobre concentração fundiária e também sobre reforma agrária, né? E a gente vai relembrar um pouco sobre os conflitos agrários. Nós vimos, inclusive, alguns mapas, né, mostrando algumas áreas onde a gente tem essa concentração desses conflitos, que podem levar, muitas das vezes, também a mortes, né? As mortes nos campos devido ali várias questões. E aí a gente tem alguns pontos para a gente rever, onde nós falamos sobre os desafios no âmbito rural, vamos observar aí na cartela. Os desafios no âmbito rural aí do Brasil, né? Se a gente for observar esses conflitos, inclusive no mapa a gente tem aí conflitos de 1985 até o ano de 2016. E onde a gente observa essa concentração, a gente tem ali nas regiões norte, nordeste e também na região centro-oeste. E aí temos várias questões, né? Com relação principalmente, gente, à má distribuição de terras, né? Onde a gente vai perceber também a concentração de terras, de latifúndios, que estão ali distribuídos nas mãos de poucas pessoas. E aí nós temos alguns pontos sobre esses conflitos. Eles envolvem aí principalmente poceiros e grileiros, onde eles vão ali tomar conta daquelas terras, né? Muitas das vezes vão adquirir aquelas terras por valores bem menores do que elas estão valendo ali no mercado imobiliário e vão repassar por outros valores, né? Aí a gente também observa a questão de você usufruir daquela terra por muito tempo e não praticar nenhuma atividade ali do setor primário, entre outras questões. Também envolvem indígenas, né, onde a gente observa pessoas também invadindo territórios indígenas, cometendo crimes ambientais, crimes ali contra os povos indígenas, os seringueiros. A gente também tem a questão dos pequenos proprietários legais, né, onde esses latifundiários acabam também adentrando nessas terras e querendo tomar ali aquelas terras. E aí a gente observa lutas armadas, né? Chegando muitas das vezes também à morte de pessoas, inclusive pessoas que não estão relacionadas ali com o que vem acontecendo, né? Com aquelas movimentações que estão acontecendo ali. Falamos também sobre estrutura fundiária, e aí a gente viu um pouco como é que se dá essa concentração, né, de terras no território brasileiro. E aí nós vimos a estrutura fundiária, que nada mais é que a organização, né, a estruturação dessas propriedades rurais, como que elas estão ali organizadas no território brasileiro. E no Brasil, como é que a gente percebe essa organização, essa estruturação? Nós temos elevada concentração de propriedades, lembrando que essa concentração dessas terras, dessas propriedades, estão nas mãos de poucas pessoas, tá bom? A predominância também da produção, que ela vai ser destinada ao mercado externo, ou seja, vai servir ali para exportação, e isso acaba deixando muitas pessoas no próprio país, no caso aí no Brasil, em situação de insegurança alimentar. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas acabam não tendo ali acesso a todas as refeições diariamente. A gente tem essa alta produção de alimentos centrada aí no setor primário, né? Mas a gente percebe que muitas pessoas passam fome diariamente no nosso país, né? Então é um pouco aí contraditório. E aí nós temos também, dentro da estrutura fundiária, né, nós falamos sobre algumas características para estabelecer aí o módulo rural e o módulo fiscal, né? Então, para a gente fazer essa classificação dessa estrutura fundiária, de como essas terras elas estão organizadas,
a gente tem ali a padronização desses imóveis rurais, né? Denominados de módulo rural e fiscal. E aí, o que a gente precisa relembrar? Os aspectos, né, que vão ser ali estabelecidos para essa caracterização. E aí nós temos localização, né, onde eu vou analisar onde essa terra ela está localizada, e isso vai definir o valor daquela terra, vai definir o que eu vou praticar naquela terra de atividade da agricultura, da pecuária, assim como a fertilidade e o clima, que vai influenciar também para a atividade que vai ser praticada, e juntamente com o tipo de produto cultivado, tá bom? Então, a gente tem aí esses 3 pontos: localização, fertilidade e clima, né, que está interligado, juntamente com o tipo de produto que vai ser cultivado, certo? Então, são esses 3 aspectos que vão influenciar aí para a gente perceber essa estruturação, né, com relação a essas propriedades. Falamos também sobre reforma agrária. Aí a gente vai rever alguns pontos onde nós vimos a concentração, né, dessa distribuição de terras. E aí a reforma agrária ela vem justamente para isso, né, para essa redistribuição de terras de maneira igualitária, gente, de maneira equitativa, né, onde as pessoas possam ter acesso ali à terra, possam ter acesso a praticar a atividade da agricultura, da pecuária, entre outras. Então, aqui a gente tem essa característica da reforma agrária, né, para a gente conceituar. Essa mudança, ela pode ser feita aqui pelo Estado, né, então aí pela administração de cada um dos estados, ou até mesmo, propriamente dito, pelo Brasil, né. Então, a gente pode perceber também a desapropriação de grandes fazendas, né, que muitas das vezes nós vimos aí durante as nossas aulas, que essas terras elas acabam nem sendo ali utilizadas, né? Ela está apenas ali aguardando a valorização no mercado imobiliário. E aqui também distribuir lotes de terras para pequenos agricultores, né? Onde famílias possam ter acesso a essas terras e praticar alguma atividade ali econômica. E aí nós vimos também que a terra, gente, ela possui uma função social, que é justamente voltado para essas características, né? Nessa distribuição de lotes de terras a pequenos agricultores, que já faz parte dessa função social. E aí nós temos a terra, ela possui uma função social, ela serve também para a produção de alimentos e matérias-primas, né? Essa matéria-prima ela vai ser utilizada por qual setor? Vai ser utilizado pelo setor secundário, tá bom? Onde essa matéria-prima ela vai ser transformada ali pelas indústrias e depois até chegar ali para nós consumidores. Aí tem também a questão de gerar emprego, que também faz parte dessa função social, né? Gerar empregos aí aos trabalhadores do campo, e a gente percebe também a dificuldade de promover a reforma agrária, né? Aí a gente tem várias questões. Os empresários, né, os proprietários, que são os latifundiários dessas terras, a gente tem também ali a questão das leis, a questão ambiental de cada um desses lugares, entre outras questões. Saindo aí do campo, né, saindo dessa reforma agrária, da concentração de terras, vamos falar agora sobre globalização. Aí nós vimos o conceito de globalização, que a gente vai rever alguns pontos. Essa expressão ela vai ganhar popularidade lá na década de 90, né? Há pouco tempo, se a gente for observar. E aí a gente tem essa popularização, gente, através da mídia, né? Através dos jornais, ali da rádio, naquela época, que eram os meios de comunicação durante esse período, tornando-se ali uma parte integrante do cotidiano da população, onde passa-se a falar mais, né, sobre a globalização. A gente já tem ali também a questão da nova mídia, da internet, né, se popularizando. Então, isso acaba representando a continuidade ali do extenso processo histórico de globalização do capitalismo, que a gente já percebe desde o período das grandes navegações, onde os europeus eles saíram ali em busca, né, saíram dos seus países em busca de novas terras, em busca de
novas atividades econômicas, e aí a gente vai perceber essa globalização do capitalismo desde essa época. Mas esse termo globalização, ele vai se popularizar na década de 90. E aí nós vimos que a globalização, ela possui várias dimensões. Nós falamos sobre a dimensão econômica, coloquei o exemplo para vocês do Banco Mundial, né, que vai integrar aí a economia do mundo. Nós temos também a globalização social e cultural, né, onde a gente vivencia todos os dias. Coloquei o exemplo da gente ouvir música de outros países, a gente perceber a moda que é dita por outros países, né, ali pelos países da Europa, pelos Estados Unidos. A questão da política também, onde a gente percebe através de ONGs, que são as organizações não governamentais, entre outros órgãos políticos que integram aí as nações. Então, a gente tem essa integração do mundo, que é aí a globalização. E vai ocorrer no espaço geográfico, né, em todas as escalas, pois a gente tem essa integração das nações, né? Então, a gente tem as escalas aí presentes, a mundial, a escala nacional, a regional e também a escala local. E aí nós vimos que os locais eles estão interligados aqui por uma rede de fluxos, né, dirigida a partir de centros de poder econômico e políticos que vão estar ali concentrados em um determinado lugar. E aí ele vai se expandir, né, através dessa rede de fluxo, seja ela de comunicação, por meios de transporte. Aqui nós temos que esse fluxo eles englobam a circulação de pessoas e mercadorias, né, de bens materiais, bens imateriais, através das rodovias, através do transporte aéreo, das navegações, né, onde a gente tem aí a circulação de mercadorias do mundo inteiro em todas as escalas, né, mundial, nacional, local e regional, chegando a várias partes do mundo. Falamos também sobre países emergentes. Aí nós vimos o conceito de países emergentes, que são aqueles países, gente, que estão ali em desenvolvimento. Por muito tempo a gente dividia os países, né, comparando aí o seu grau de desenvolvimento, comparando a economia em dois grupos: os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Mas esse termo subdesenvolvido ele já não é muito utilizado, porque ele acabou colocando ali aqueles países, né, numa situação muito abaixo, então acabou se tornando ali um termo em desuso, mas que ainda se fala, né, se você for comparar os países com relação ao grau de desenvolvimento, de industrialização, o índice de desenvolvimento humano, né, que é o IDH, mas a gente já não usa tanto, né? E a gente já vai usar mais os países, as nações em desenvolvimento ou os países emergentes, né? E aí a gente tem as características desses países: o notável crescimento econômico, né, que vai acabar se destacando no cenário econômico mundial. Temos também as características socioeconômicas, né, dessas nações, que vão se destacar ali das demais economias periféricas, que são aquelas economias que estão com o seu grau de desenvolvimento mais abaixo dos países emergentes. E aí a gente tem os estágios intermediários, né, com relação ao setor industrial, que é um setor industrial mais dinâmico, com várias atividades ali sendo realizadas, vários tipos de indústrias, né, espalhados ali por esses países. E a gente tem também a questão da exportação, né, pois eles têm esse destaque com relação também ao que está sendo produzido e ao que está sendo ali comercializado, exportado com outros países. Então, são algumas dessas características para a gente relembrar aí com relação aos países emergentes, tá bom? E aí temos também, dentro dos países emergentes, nós falamos sobre os BRICS, até mesmo para a gente ter esse entendimento de que os países que fazem parte dos BRICS, eles não formam aí, tá bom, um bloco econômico, como, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia. Então, a gente precisa diferenciar, né? Precisa deixar de lado esse conceito de que esses países emergentes que formam os BRICS, eles são aí, formam um bloco econômico, né? Eles não vão formar um bloco econômico.
é um conjunto de nações, né, que eles estão ali juntamente discutindo a questões econômicas, questões relacionadas à industrialização, né, ao crescimento econômico, a esse processo de industrialização, à sustentabilidade, entre outras questões. Então, nós temos aí esse acrônimo, tá bom? Que é BRICS, ou sigla, né, formada por um acrônimo, que é a inicial de cada um dos países, né? O B representando o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Mas, professora, não era para ter um A no final de África do Sul? Não, gente, é um S porque a gente tem ali a sigla em inglês, tá bom? E aí, África do Sul, a gente tem ali a inicial com o Sul em inglês, certo? E aí nós temos que antes a gente tinha ali apenas a sigla BRIC, tá bom? Até o C, né? Que a gente tinha apenas 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. E aí, em 14 de abril de 2011, a gente tem um acréscimo do S, que é justamente a entrada da África do Sul, né? Que possui todas essas características também que estavam ali em destaque nesse período e estava também ali a convite, né, dos outros países para participar dos BRICS. E aí, mais uma vez, para vocês no textinho, né, o BRICS ele não se configura como um bloco econômico, tá bom? Ou uma associação de comércio formal, né, como, por exemplo, aí a União Europeia. Então, eles buscam estabelecer ali como se fosse um clube político, né, ou uma aliança juntamente para converter aí esse crescente poder econômico no qual eles representam atualmente, né, com relação a esse desenvolvimento, a essa rápida industrialização que esses países vêm passando. E aí nós temos o destaque no cenário internacional, no início dos anos 2000, né, com relação ao crescimento econômico, com relação à questão socioeconômica de cada um dos países, que inclusive o economista, né, Dioneio, ele colocou ali num artigo publicado no ano de 2001, e essa foi a primeira vez que esse termo foi utilizado, né? Eles já vinham ali discutindo, conversando, se reunindo, se destacando também no cenário econômico mundial, mas a gente tem aí esse termo, né, surgindo aí nesse artigo, e a primeira vez que o termo BRICS ele foi utilizado inicialmente sem a inclusão aí do S, apenas com relação ao processo histórico, né, de formação dos países que vão formar aí os BRICS, tá bom? Aí a gente tem mais uma vez aí algumas informações. A primeira vez que foi utilizado, né, que foi ali no artigo do Economista, tá bom? E aí nós temos também que os países dos BRICS, eles realizam todos os anos uma cúpula, ou seja, eles vão organizar uma reunião. E aí eles chegam lá, se reúnem, cada um dos países com um representante, né? Os chefes de Estado, seja o presidente ou alguém representando ali o presidente, juntamente com a sua comitiva, para discutir ali, para dialogar, para conversar sobre as questões relacionadas ao crescimento econômico, ao desenvolvimento, ao planejamento do que vai ser feito, né, ali por essas nações, quais as indústrias estão ali se destacando, qual é o ramo da indústria, né, o que eles estão exportando, para onde eles estão exportando, o valor de mercado, entre outras questões que vão ser discutidas aí anualmente pela cúpula dos BRICS. E ao longo dos anos, o BRICS ele expandiu significativamente o seu escopo de atuação. E isso a gente percebe atualmente, né? Porque a gente tem aí, no ano de 2024, a entrada de vários países para os BRICS, e esse ano também a gente teve aí um outro país integrante que foi convidado e aceitou o convite, né? Inclusive, a gente teve também a questão ali da Argentina, que foi convidada para entrar, para formar os BRICS, mas acabou não entrando por questões políticas, né? Teve mudanças de governo no país, entre outras questões, e eles acabaram ali deixando de lado. Mas a gente tem outros países ali do Oriente Médio, países asiáticos, que acabaram entrando, e aí a gente não tem apenas esses países que formam o acrônimo, né? Os 5 países. Mas
quem formou aí, inicialmente, a gente vai ter esses 5, né? Então, pelo acrônimo, vocês já vão lembrando aí a inicial de cada um deles, certo? Então, essa foi a nossa revisão e até uma próxima.